No quadro Izê Responde, veja como manejar corretamente o capim aruana para o pastejo intensivo de ovinos. Olá, amigos da TV do Berro. Hoje nós estamos aqui para responder a vários questionamentos que nos têm feito pelos nossos amigos produtores de ovino sobre o capim aruana. Eles estão querendo saber como é a forma correta para manejar o capim aruana para ser utilizado em pastejo numa produção intensiva por ovinos. O capim aruana é conhecido cada vez mais como o capim do ovino. E o Instituto de Zootecnia vem há mais de 15 anos estudando as características e o bom manejo desse capim para os ovinos. E é um capim com grande sucesso visto pelos produtores. Para o bom manejo do capim, é necessário visar dois pontos fundamentais. O primeiro deles, é importante que a pastagem tenha valor nutritivo e produtividade. E também que tem excelente aceitabilidade pelos animais. E isso é um caso que a aruana se adequa muito bem. O segundo fator, que é de extrema importância, é com relação à verminose, que é um problema extremamente sério e que causa prejuízos significativos aos produtores. O manejo da pastagem de capim aruana deve visar prioritariamente, além do valor nutritivo e da produção, o controle da verminose. Para um manejo adequado da pastagem, nós vamos nos preocupar com 4 fatores básicos. Primeiro, o capim aruana é uma gramínea exigente em fertilidade de solo. Então, um dos fatores primordiais que deve ser cuidadosamente cumprido é a fertilização da pastagem. Segundo fator, o período de ocupação dos piquetes, o período em que os animais vão ficar no piquete pastejando o capim aruana. O terceiro fator de manejo é a saída dos animais desse piquete. Com que altura o capim deve estar para que os animais saiam do piquete? Esse ponto é uma estratégia fundamental para o controle da verminose. Como nós sabemos, tem causado sérios prejuízos aos produtores de ovinos. Um outro fator de fundamental importância também é o período de ocupação dos animais no piquete. Quantos dias os animais devem ficar pastejando no mesmo piquete? Esse fator é fundamental para garantir que os animais vão estar ingerindo uma forragem de boa qualidade, ou seja, vão estar ingerindo mais folhas, e é fundamental também para o controle da verminose. Portanto, o período de pastejo não deve ultrapassar de 5 ou no máximo 7 dias. Por que isso? Se eu quero controlar a verminose, é fundamental que os animais saiam da pastagem após 5 ou 7 dias, porque as larvas depositadas nas fezes desses animais nessa pastagem, a hora que essas larvas estiverem no ponto infectante, os animais já terão saído do piquete e estarão pastejando outros. Ou seja, eles não vão ingerir aquelas larvas depositadas naquele ciclo de pastejo. E quando retornarem a esse piquete, cerca de 25 dias depois, com toda certeza, se foi rebaixada na altura ideal, as larvas já vão ter sofrido as intempéries climáticas, a influência do sol, da temperatura, da ventilação, e com certeza vai ter reduzido muito o número de larvas infectantes. Com relação à altura ideal que os animais devem ser retirados da pastagem, a altura que a planta apresenta, o indicado é que as plantas estejam com altura entre 10 e 15 centímetros no máximo. Por que isso? Normalmente, nas fezes depositadas pelos ovinos, vêm ovos e larvas dos vermes. Essas larvas, elas se situam mais ou menos a 5 centímetros de altura da touceira. Rebaixando a pastagem pelo pastejo com os animais até uma altura de 10, 15 centímetros, os animais não vão estar ingerindo essas larvas, porque elas vão estar um pouco mais abaixo. É aí que vem a estratégia fundamental desse manejo. Por quê? A pastagem estando bem rebaixada, assim que os animais saem do piquete, vai haver alta incidência de radiação solar entre as touceiras, vai haver ventilação, vai reduzir a umidade no ambiente e com isso vai haver uma dessecação das larvas, ou seja, elas não vão proliferar.
E daí, no novo retorno ao pastejo, 20, 25 dias depois, a infestação de larvas deixada pelos animais do pastejo anterior vai estar muito reduzida. Essa é uma estratégia fundamental para o controle da verminose para ovinos em pastejo. Bom, vale lembrar que o outro ponto fundamental no manejo da pastagem é a fertilização. Como eu já disse, o capim aruana é extremamente exigente em fertilidade do solo. Então, o ideal é, após a saída dos animais, após o período de pastejo, proceder uma fertilização da pastagem. O Instituto Zootecnia tem recomendado uma fertilização que tem sido vista com bastante sucesso pelos produtores. Seria a aplicação de 150 quilos de nitrogênio por hectare ano. Essa quantidade é dividida da seguinte forma: 50 quilos de nitrogênio devem ser aplicados no início da época de chuvas, no início do crescimento ativo das plantas. Com isso, a planta vai ter vigor suficiente para ter um crescimento adequado durante a época de chuvas. Os outros 100 quilos devem ser aplicados no final da época de chuvas. Essa é uma estratégia para que a pastagem entre no período da seca e prolongue um pouco a mais dentro da época seca, com bom valor nutritivo e com uma boa produção. Como fonte de nitrogênio, pode ser utilizados o nitrocálcio, ureia ou sulfato de amônio. Bem, amigos da TV do Berro, o programa IZ Responde fica por aqui e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá! TV do Berro.